Nós falamos no primeiro contexto sobre a educação, segundo Ellen G. White, numa visão assim global. Agora nós vamos deter-nos um pouquinho sobre a educação infantil. E esse tema é um tema muito importante. E já vou dizer por quê. Por que é importante esse tema? Porque a base da formação do caráter está centralizada, segundo Ellen, nos primeiros anos. Ela destaca que nos primeiros anos, e ela coloca especialmente 0 a 7 como os mais importantes. Depois ela prolonga um pouquinho mais, de 8 até 10. Mas de 0 a 7 ela põe ênfase. São os anos mais importantes na formação do caráter. A base do caráter vai ser formada aqui. E dentre esses 7 anos, ela coloca os 3 primeiros. Então, de repente, nós temos que conferir que é importante mesmo esse período na vida humana. A primeira escola da criança, ela sugere que é o lar, é a família. Os pais, os primeiros professores. E a importância dos primeiros anos liga-se à formação de hábitos. Você sabe que um hábito não se joga pela janela. Um hábito acompanha toda a nossa vida. E ela destaca uma coisa, que formar um hábito ruim, mau, é muito mais fácil que formar um bom hábito. Logo, nós precisamos ter 2 características, segundo a Ellen. Perseverança. Perseverança constante. Muita dedicação. E esse esforço deve ser acompanhado de modelos. Então, ela diz o seguinte, se os anos mais importantes para a formação de hábitos são de 0 a 3, quem será que poderia estar à frente dessa educação da criança? Ela concebe que devesse ser a mãe. Porque a mãe deve saber muito bem onde é que ela quer chegar na formação do seu rebento. E a educação da criança começa com a mãe quando está gestante, quando ela aguarda o seu bebê, com a disciplina que ela tem consigo mesma, com os cuidados que ela toma consigo mesma, com os pensamentos que ela tem, quando ela está formando no seu ventre esse pequeno bebê. Então, por aí, você já vê quão distante nós estamos da realidade concebida por esta senhora. O primeiro compêndio, como não devesse ser diferente, é a Bíblia. O contexto de valores morais. Por quê? Porque o único tesouro que levaremos é a formação do caráter. E como estes anos são super importantes, nós deveríamos apanhar este livro e com muita criatividade, com muito amor, abri-lo diante da nossa criança. E temos muitas formas de fazê-lo, sempre ligando à vida prática, ao cotidiano da vida da criança. A formação do caráter é sempre o mais importante. E essa construção, ela se dá no dia a dia, no cotidiano, no relacionamento nosso com a nossa criança. Com o diálogo, com a conversação, com o tempo que dispensamos para ela, com os joelhos dobrados no chão, orando não só pela criança, mas com a criança. Nessa idade, ela imagina, ela até sugere que a criança deva decorar os 10 mandamentos. Nós vamos conversar com ela e ela decora muito facilmente. A criança tem nesse período, é como uma esponja, absorve tudo, e a senhora White também usa a palavra modelação.
ela está sendo modelada. E ela até pergunta, você tem coragem de colocar a sua criança para que outra pessoa modele o que ele bem desejar na cabecinha desta criança? Quer dizer, coloque pensamentos que sejam avessos à vontade de Deus? Então, é uma pergunta que ela faz para que possamos refletir. A mãe exerce uma força maior no contato com a criança. A impressão que ela deixa é muito mais forte que o pai. Também ela sugere que, quando na família, no dia a dia, deve haver rotina. A criança é educada quando há rotina. A hora de dormir deve ser sempre cedo e levantar cedo. A criança precisa ter rotina. Rotina no dormir, rotina no comer. Por quê? Porque a primeira característica que devemos desejar que a criança possa produzir no seu comportamento é obediência e, em seguida, domínio próprio. Nessa questão do domínio próprio, a senhora White ressalta aquilo que nós falamos no primeiro contexto. A importância da rotina, a importância de alimentação, horários de alimentação, porque nós estamos educando para o autodomínio. E ela disse, se a nossa criança aprender a obedecer aos pais, que são tementes a Deus, e ela obtenha domínio próprio, que ela consiga pensar por si mesmo e não sob a influência de outrem, nós estamos preparando esta criança realmente para viver com o Senhor. Então, nesse período, a criança tem alguns comportamentos próprios. Os pais não devem aplaudir esse comportamento irascível da criança, quando ela bate o pé, quando ela se joga no chão. Esse comportamento não deve ser aplaudido. Também as crianças pequenas não devem se colocar chamando toda a atenção da família para ela, como se ela fosse uma espécie de deusinho na família. Os pais devem ter todo o cuidado. A criança deve aprender a respeitar os outros, ir a Jesus e, em seguida, sair do seu ego, que é uma coisa muito difícil, porque o germe do pecado já está quando ela nasce. E ela é extremamente egocêntrica. Ela quer tudo para si. E o trabalho da educação em cima de valores é descentralizar do ego para cima e para os lados, para ter compaixão, para respeitar o mais velho, para saber ter domínio próprio e saber escolher. Quando a criança escolhe corretamente, então nós vamos aprovar. Ela deve receber uma aprovação. O lar deve ser um ambiente calmo, tranquilo e limpo, por dentro e por fora. Sempre que possível, um jardim. E as crianças devem sempre ser levadas em contato com a natureza. Ela fala que eles deveriam correr como carneirinhos ao ar livre. O sol, nada de cortinas pesadas. O sol deve entrar dentro do lar, a ventilação, mas ela destaca o ambiente, o amor. O amor deve ser visto no olhar e no tom da voz dos pais, dos irmãos e de todos que comungam naquela família. O ambiente deve ser atraente. E o momento que nós gastamos para conversar sobre a criança, sobre as coisas de Deus, e que ela sugere que sejam extremamente momentos agradáveis, atrativos. É um dos pontos que Ellen destaca e que eu penso que é um dos pontos mais difíceis para trabalhar com a criança, é justamente ensiná-la a obter conhecimento dela mesma. Isso é algo muito difícil. Mas você
ter que trabalhar com a criança, observando o seu modo, a maneira como ela reage, e ir trabalhando esses pontos para que ela possa aprender a respeitar-se a si mesma. Sabem por quê? Porque a criança precisa trabalhar que o corpo dela é a morada do Espírito Santo. E quando ela faz coisas erradas que vão contra a vontade de Deus, ela entristece o Espírito Santo de Deus. Ora, isso é uma tarefa desafiadora. E só convivendo com ela, com aquela criança, é que eu vou poder trabalhar esses detalhes dela conhecer a si mesma. E quando nós não podemos o tempo todo estar corrigindo a criança, desaprovando o seu comportamento, mas nós temos que levar em conta uma das preciosidades que ela diz, levar em conta a ignorância infantil, a falta de maturidade, quando nós vamos trabalhar a questão dos limites, da disciplina. E ela concebe que a disciplina, ela precisa ser trabalhada no contexto do cotidiano da criança. Quando ela sabe, ou ela já sabe, fazer pequenas tarefas, ninguém vai fazer por ela, ela já vai começar a fazer. Por quê? Porque a criança adquire com isto o senso de valor, o senso que ela é importante. Isso seria aquela palavra que a gente usa sempre, autoestima boa. Ela vai percebendo que ela é capaz de fazer as coisas, ela é capaz de escolher as coisas, porque ela é um ser livre e pode escolher e deve escolher. Aí se aplica também, sempre causa para o efeito. Quando a criança vai ajudar-nos nas pequenas tarefas, nessas tarefas inclui ensinar a cozinhar. Mas como cozinhar? Ora, acompanhando a mãe, espalhando com os seus dedinhos a pizza integral, quando ela vê como a mãe prepara e ela é colocada junto ali, fazendo parte, isso é extremamente bom para o seu autoconhecimento e para criar um senso de valor. Quando ela souber já amarrar o seu tênis, ninguém mais vai fazer por ela. Isso é um cotidiano que pode pertencer a ela. No entanto, quando você definir para a criança que ela vai guardar os seus brinquedos, essa tarefa precisa ser terminada. Ela precisa ter um tempo para acabar essa tarefa e terminada. Isso por quê? Porque nós estamos trabalhando nesse período a formação de hábitos. E isto ela vai levar para o resto da vida. Que importância, então, adquire esses primeiros anos na vida das crianças? Ela sugere também que nada em casa que ainda está bom deve ser jogado fora. Nós começamos, então, a ensinar os primeiros rudimentos de economia. Então, consertar as roupinhas que já estão assim, quem sabe, com algum rasgo, alguma coisa, e levar para alguém que precisa. Um brinquedinho, ganha um novo, leva para alguém que não tem. Então, o trabalho educativo em cima de valores com a criança, na formação de hábitos, é tão importante, porque vai descentralizar do ego para os outros e para cima. É a importância da cruz trazida para o dia a dia. Então, ela sugere também, quando nós vamos trabalhar a questão assim de livros, de leituras, ela tem uma frase que eu tenho que colocar aqui para vocês. É maravilhosa. É uma frase de ouro. O melhor modo de impedir o desenvolvimento do mal na mente das crianças é ocupar antecipadamente o terreno,
Fundamentos da Educação, página 164. Estão entendendo o que é isso? Que regra áurea para educar uma criança? Ocupar de forma antecipada o terreno. Eu vou destacar 2 elementos essenciais que a senhora Ellen coloca na formação do caráter e que nós deveríamos estar atentos. Eu já falei que a obediência e o domínio próprio são 2 questões que precisam ser trabalhadas como primordiais, porque os pais para a criança estão no lugar de Deus. O que eles apresentarem para as crianças no usual do dia a dia vai representar o Pai Celestial. E por isto, a grande preocupação nestes primeiros anos. Mas 2 elementos são essenciais na formação do caráter: força de vontade e domínio próprio. Ela retoma muito essas 2 questões. E por isso eu estou retomando outra vez. Domínio próprio, força de vontade. Porque a força de vontade é aquela coisa de eu escolher certo ou escolher errado. E eu preciso estar trabalhando com a criança. Porque por trás dessas escolhas está aquele princípio do bem e do mal, que no fundo, vai definindo a nossa formação e vai definindo as nossas escolhas. Deus não nos compele a servi-lo, nem nos obriga, e assim precisa ser a educação da criança. Porém, Ellen White destaca que 2 extremos precisam ser evitados. Quais são? Mimos, aqueles mimos que a criança faz a coisa errada e todo mundo dá risada. Ela chega a dizer que a avós, de 10 avós, 9 estragam os netos. Coisa terrível. Eu sou avó. Eu não quero estar dentro desses 9. Por quê? Porque a vida é curta diante da eternidade. E nós estamos preparando pessoas para ocupar o espaço dos anjos que saíram de lá. Então, temos que prestar bem atenção de como estamos lidando com a criança. 2 extremos a ser evitados: mimos e frouxidão. Falta de limites. Que Deus nos ajude outra vez, porque a questão é muito séria e difícil, precisamos da ajuda do Pai. Então, nós vamos terminar este espaço e vamos pensar agora em continuar, em prosseguir esse assunto. O assunto é difícil, é complexo, mas Deus fornece ajuda quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ajuda, sabedoria para educar os nossos pequenos.